Agora, na 98, Cadeira Cativa. Muito bem, tem mais estreia aqui na área da 98, da Rede 98. Nós estamos no ar com o Cadeira Cativa a partir de agora, todos os domingos às 14h. Você vai acompanhar sempre um papo ou com cruzeirenses ou com atleticanos. Eu perguntei se essa câmera era minha para eu olhar para a televisão, é lógico, porque não tinha como deixar de ser assim, já que é o primeiro que a gente está fazendo. E como o primeiro episódio desse Cadeira Cativa Cruzeirense, aqui eu vou ter o prazer de apresentar para conversar comigo esse cracaço que está aqui, que é o Henrique Portugal, 61 anos, músico, multi-instrumentista. Eu falei que eu precisava ler porque o currículo é fora do normal. É produtor, é escritor, é colunista, radialista. Henrique trabalhou aí com alguns dos maiores músicos da música popular brasileira e teve uma participação especial aí por um tempinho em uma banda, não sei se vocês conhecem, uma banda aqui de Belo Horizonte, que se chama Skank. Henrique, muito bem-vindo, obrigado por participar conosco, topar esse desafio aqui de fazer mais esse produto aqui do Grupo 98, da Rede 98. Cara, é um prazer, Luiz. A história do Skank se confunde aqui com a Rede 98. No início, antes do Skank ser esse Skank que as pessoas todas conhecem, como todo início, a gente precisou de apoio e isso... Todo o grupo sempre foi muito carinhoso com o Skank, com a história do Skank, e a gente é muito agradecido a todo esse apoio que vocês sempre nos deram. Que legal, é sempre um grande prazer e prazer receber você mais uma vez, portanto. Henrique, você tem duas filhas, um filho, seus filhos são cruzeirenses? Os três são. Os três são cruzeirenses. Isso eu fiz, cuidei. Minha ex-esposa, né, a mãe dos meninos, ela era cruzeirense, mas ela adorava me irritar. Só para ser do contra, mas eu fiz questão de cuidar muito bem da opção clubística dos meus filhos. Eu levava eles no campo, na hora que o Cruzeiro marcava gol, não interessa se estava ganhando ou perdendo, jogava para cima. Pode pedir pipoca, pode pedir picolé, pode pedir o que quiser. Nessa Cruzeiro hora marcou vale gol. tudo, né? Aí deu certo. Você nasceu em BH. Isso. Você nasceu em que bairro? Foi criado em que bairro aqui de BH? Eu fui criado no bairro, a maioria, né, da minha vida, no bairro de Santa Teresa. Santa Teresa. Santa Teresa. Um bairro tradicional de Belo Horizonte. Você comia muito bolão lá? Demais. Pós-jogo? Demais. O bolão finado, né? Bolão, ele chegava lá e ele perguntava, estava no estádio? Estava cheio? Porque tinha aquele movimento migratório, né? As pessoas saíam do estádio, principalmente ali em Santa Teresa, que é do lado da Sagrada Família, que tem o Independência, né? Aí ele perguntava, estava cheio? Estava no Independência? No Indepa, né? Estava no Indepa? Falei, tava. Tá cheio lá? Tava cheio. Falei, beleza. Aí ele já se preparava. Já sabia que ia ter que botar água para ferver o espaguete lá. Exatamente. Ô Henrique, eu perguntei do bairro, perguntei de família e tudo mais, porque quem vai nos acompanhar a partir de agora aqui no Cadeira Cativa vai entender que a proposta da gente fazer esse programa é uma proposta para falar de futebol e para falar da relação das pessoas, de rostos conhecidos, pessoas que a gente conhece, que a gente vê em outras situações falando de futebol. Eu sei que você já fez isso, você já foi em vários programas, em podcasts para falar de futebol também. Então, quando a gente pergunta essa questão do bairro, é porque aqui em Belo Horizonte você tem uma divisão muito pouco determinada das torcidas, né? É um pouco espalhado. Cruzeiro e Atlético dominam a cidade. Mas tem bairros que na hora do gol você ouve gritar mais cruzeirense, ouve gritar mais atleticano. Como que era em Santa Teresa? Você sabe que é interessante isso? Porque Lourdes, por exemplo, você ouve gritar mais atleticano, não tem jeito. Essa é a eterna discussão, né? O atleticano, a torcida do Atlético falando que eles têm a torcida mais popular, mas realmente o bairro de Lourdes, que é a sede, né? Eu até falo assim, você quer falar sobre o time ser popular ou não? Eu falo assim, beleza, Atlético, bairro de Lourdes, que é um bairro chique, né? Classe A de Belo Horizonte, e o Cruzeiro, Barro Preto, que é um bairro mais simples, um bairro que era operário e tal. Cara, Santa Teresa, boa pergunta, viu? Eu acho que... É difícil precisar, porque, na verdade... Né? Eu cresci no Padre Eustáquio, por exemplo. O Padre Eustáquio tinha muito cruzeirense. Muito cruzeirense. Mas eu acho que tem mais a ver com a época a época da formação do bairro, a época que... como o time estava, né? O Cruzeiro ganhou muita coisa nos anos 70. Eu sou cruzeirense, aquela história, aquele momento que você decide o clube, entre 5, 7 anos ali e tal. Mais 65. ou menos 65, 72, o Cruzeiro ganhou tudo ali, né?
na década Depois de passou 70. um período ruim, depois em 90 então, a turma voltou que a ganhar. nasceu nos anos 80, a maioria é atleticana. Porque viu aquele time de Éder, de não sei o quê. Exatamente, Reinaldo, Cerezo, toda essa turma, né, foi Atlético. Aí nos anos 90, o Cruzeiro melhorou muito. E aí tem muita gente com, sei lá, 20 anos, 25 anos, entre 20 e 30, que é cruzeirense. Olha, sua Que primeira... hoje é a turma que vai muito ao estádio, né? Você falou desse começo da década de 70, assim, apesar de que o rival ganhou um campeonato no começo da década de 70. Você estava ali pequenininho, com 5, 6 anos, você deve ter visto isso acontecer. E depois disso foi só Cruzeiro. Cruzeiro vice-campeão brasileiro, Cruzeiro campeão da Libertadores. Qual que é a sua primeira lembrança, principalmente no estádio? A minha primeira lembrança, inclusive eu estive com ele há pouco tempo, que ele está passando o mês aqui em Belo Horizonte, ele mora nos Estados Unidos, é o Joãozinho. O bailarino da Toca. Bailarino. Minha mãe, que é atleticana, sabia que eu era cruzeirense, a gente passou na frente, acho que a gente estava indo para o zoológico, falou assim, aqui é a Toca da Raposa. Minha mãe, o jeitão dela, ela falou assim, vamos lá. Aí chegou pro porteiro da Toca da Raposa e falou assim, meu filho é cruzeirense, a gente pode entrar? O cara deixou. E quem conhece a Toca 1, tem umas árvores ali, logo na entrada da Toca 1 e tal, e é tipo um caminho de cimento, assim, até você chegar nos quartos, na parte de futebol mesmo. Você lembra que idade você tinha? Cara, eu tenho isso gravado na memória, a imagem. De eu andando assim, na hora que eu olho, eu era novo, baixo, aquela relação de altura, né? Uhum. Quando a gente é criança, tudo é maior, né? Depois a gente fica adulto, né? Eu olhando pra cima assim, vi o Joãozinho com aquela cabeleira gigante, chupando uma laranja, porque na época os times tinham isso, jogadores de futebol chupavam muito laranja. Hoje tomam outros produtos, os isotônicos e tal, mas na época chupava laranja. Cara, eu olhei pra esse e falei, cara, esse é meu ídolo. Então, meu ídolo do Cruzeiro sempre foi o Joãozinho. E já era. Nessa e eu lembro, imagina só, eu tinha 11 anos. Duas coisas que eu lembro. Primeiro, o Figueiredo marcando aquele gol, eu tinha 10. Do jogo de 74 do Vasco, eu não lembro não. E da final da Libertadores, do terceiro jogo, quando o Joãozinho fez o gol. Minha mãe chegou para mim. Moleque. Minha mãe chegou para mim e falou: seu time ganhou a Libertadores. No Brasil, se você parar para pensar, antes do Cruzeiro, Santos 14 anos antes. Verdade. Então, o brasileiro nem pensava em título sul-americano. O Cruzeiro despertou isso no futebol brasileiro. Então, assim, são as primeiras lembranças que eu tenho de futebol. E uma que é super engraçado, né? Porque o Cruzeiro e Baier. Meu avô, Henrique Furtado, Portugal, por isso que eu chamo Henrique. Ele é atleticano doente. Também, mas quem mas foi ele era neto cruzeirense? Você o cara é empregado lá de casa. Essa é uma história maluca. Mas o meu avô, que era atleticano doente, ele era neto de alemão. E o Cruzeiro jogou com o Baier no Mineirão. Uhum. E eu era o único neto cruzeirense. Aí meu avô me pegou e me levou para ver Cruzeiro e Baier. E Baier? O Baier, né? O Baier, recém, a base da seleção alemã. Seleção campeã do mundo. Campeão do mundo, exatamente. Mas esse foi o seu primeiro jogo do Mineirão, você já tinha ido? Eu acho que foi o primeiro jogo. Eu tinha 11 anos. Coisa até engraçada, eu sou um pouco mais novo que você, mas a minha primeira lembrança de Cruzeiro também é em relação à Libertadores. No dia da vitória da Libertadores, eu lembro que meu pai me botou num Fusca que ele tinha, a gente foi dar uma volta ali no Barro Preto, as ruas lotadas de gente, passando bandeira em cima do carro. Assim, esse dia eu entendi que eu era mesmo cruzeirense, mas eu tinha 4 para 5 anos, eu era bem mais novo, eu sou de 71, mas é a primeira lembrança que eu tenho também. Quer dizer, é um título que o brasileiro não dava bola, não dava, mas deixou marca pra caramba, né? Muita gente que eu conheço tinha esse sentimento em relação à Libertadores, apesar de ninguém ter visto pessoalmente, porque o jogo foi fora, né? Mas é interessante isso, porque a gente vai ficando mais velho. Eu encontrei com o Joãozinho semana passada. Uhum. Aí eu falei para ele assim, porque eu já encontrei com o Piazza, já conversei com ele sobre isso. Falei, João, na Libertadores, como é que era o esquema? Porque a galera fala muito que o doping é uma coisa que não tinha nessa época. E que os jogadores argentinos entravam muito animados. E ele falou assim, era uma relação diferente.
como os argentinos jogavam a Libertadores. Na verdade, eles são muito mais intensos do que a gente até hoje, né? Mas foi a época que eles explodiram, né? Independiente teve 8 títulos. Exatamente, aquela coisa toda. Então é legal você escutar estas histórias de quem esteve lá na hora. O Joãozinho falando que tomou um esporro do Zezé Moreira. Você não vai voltar com a gente. Você foi o irresponsável. Há uma lenda de que ele tomou até uns tapas, né? Mas dizem que pode ser lenda. Ele não me disse que apanhou. Ele só me disse que tomou um puxão de orelha e o Felício Brandi e o Furlete tiveram que... Falou, ô Zezé, o cara fez o gol do título, Zezé, deixa o cara voltar com a gente. Ô Henrique, o seu avô era atleticano, sua mãe é atleticana, mas tiveram uma participação importante, cada um deles, aí nessa formação da sua paixão pelo clube, mas de onde surgiu isso? Como é que apareceu isso, então? Minha mãe torce pro Atlético, meu pai torcia pro América. E os dois trabalhavam o dia inteiro. E quem tomava conta da gente em casa era a empregada lá de casa chamada Celina. E ela era cruzeirense doente. E o filho dela, Elvésio, grande abraço para eles, também muito cruzeirense. E eu ficava, sempre aquela coisa do menino, ficar olhando assim, eles contando histórias. E eu não tinha ninguém para me contar histórias de futebol. Sou o neto mais velho, do lado do meu pai. Não tinha ninguém que me contava histórias de futebol. E o olho deles brilhava quando falava de Cruzeiro. Eu falei, esse Cruzeiro é bom demais, eu vou ser cruzeirense. E a partir daí não teve jeito. Agora, quem te acompanhava quando você ia no estádio? Você costumava ir muito, frequentava o Mineirão? Eu demorei, exatamente por causa disso. Para ir no estádio, eu demorei para ir no estádio. Obviamente, na adolescência, ir no estádio era era um negócio de louco, né? Porque... Fiz chegar... Ônibus. Bicho, tinha que ter muita vontade. Era né? longe pra caramba, né? Porque o Mineirão era muito longe, E comprar ingresso. Porque hoje não existe mais isso, comprar ingresso no estádio, né? É tudo antes, aplicativo, reconhecimento eu facial. Acho que não vende mais, pra falar a verdade. Eu acho que também não vende, não. Nem vende ingresso. E tinha aquela história daquelas janelinhas que eram assim, onde as bilheterias, né? Aquelas janelinhas que vendiam os ingressos. Bicho, era uma guerra. Era impressionante, você via assim umas filas assim de 10 filas com 50 pessoas em cada fila. Tinha uns caras pro mesmo que lugar, né? andavam por cima das pessoas e chegava lá e pegava o ingresso. Então, era uma aventura, assim, quase um safari. E era um ticketzinho impresso, né? Tem uns compridinhos assim. Você pegava o ingresso, se você vacilasse, uma mão vinha e tomava o ingresso. Você nem via quem foi. E depois era outro empurra-empurra para subir aquelas escadas para entrar na catraca, né? Era outra confusão. Era a catraca, aí depois a arquibancada, o estádio muito cheio, né? Cabia muito... Mineirão, a história daquele jogo do Cruzeiro e Vila Nova, 132 mil pessoas. Você imaginar que é o mesmo espaço físico que é hoje. Você foi nesse jogo? Você estava lá? Não, nesse eu não fui. Eu cheguei, estava 1-0 já, você acredita? Quando eu consegui entrar, estava 1-0. Alguns jogos eu só consegui entrar no intervalo. E o gol não foi no comecinho do primeiro tempo, não. O gol do Marcelo Ramos não foi no comecinho, não. Teve um jogo de mais emoção que você se lembra, assim, de você estar presente e sentir aquela emoção fenomenal de estádio, uma explosão. Porque a gente, poxa, o Cruzeirense viu vários títulos no Mineirão, né? Eu lembro de 2 títulos. Campeão da Copa do Brasil em 93 foi no Mineirão. Quando São Paulo foi no Mineirão. Quando São Paulo 2000. Esse eu tava lá. 2003 foi no Mineirão. Eu lembro assim, 2 jogos intensos, na verdade 3 jogos intensos, 2 foram ótimos e um terrível, que foi o Estudiantes, né? Que eu tava lá também com meu filho. O de 97. Esse eu tava com meu filho. Mas, não, o Estudiantes foi depois, 97 foi quando a gente ganhou. Não, é verdade, o Estudiantes foi 2009, viagem. Esse 2009. Eu tava com meu filho. O de 97 eu tava lá também, e a lembrança que eu tenho... Não, a lembrança que eu tenho ótima foi do contra São Paulo. Dos 2000, né? O Cruzeiro fez 2-1. Tava faltando, sei lá, uns 5 minutos, alguma coisa assim. E eu não sei porque eu tava com um tropeiro na mão. Aí o Cruzeiro marcou o gol, a gente só é de turma, gangue.
ficava ali no setor roxo em cima, mais próximo da torcida adversária. A gente ficava ali. Já combinava de encontrar. Hoje, onde é que fica a imprensa? Sim, sim. Exatamente aquele lugar que fica a imprensa, a gente ficava mais ou menos ali. Eu lembro que eu tava com um tropeiro na mão. Aí, gol. Eu falei, bicho. O primeiro do Fábio Júnior ou do Giovani? O segundo. O do Giovani, de falta. É. Falei, bicho. Vai tropeiro e vai chope e manda tudo pra cima. E o mais interessante é que logo depois, São Paulo quase marcou um gol. Que o Clebão tirou em cima da linha. Um grande abraço, Clebão. A gente jogou muito no time do Skank, jogamos muito futebol junto. Aí o Clebão depois... também, não pode ficar falando isso não, porque senão depois o cara é cobrado na rua, mas dizer, porque ele começou no Atlético, Não, né? O Clebão tá longe daqui, só que a família, tá do outro lado do dele mundo. Tá do outro lado do mundo. Mas o Clebão falou assim, Henrique, mas logo depois a gente quase tomou um gol. Ninguém no estádio viu. Porque a gente tava comemorando o gol. Não, a gente tava comemorando o gol. E se tomasse aquele segundo, acabou, né? Porque teria que fazer mais 2. Porque tinha saldo de gols, né? Ixi, mas assim... e a final da Libertadores... O primeiro jogo em São Paulo tinha sido empate, né? Eu nem lembro. Tô falando, existe uma sincronicidade muito interessante com a carreira do Skank, porque quando o Cruzeiro ganhou a Libertadores em 97, a gente estava naquele momento top, assim, explosivo de garota nacional. Então, tanto que a gente saiu do estádio, a gente foi pro Mineirinho, que tinha o Mineiríssimo do Luiz Carlos lá, e fomos tocar. É mesmo. A TV Globo transmitiu, gravou e passou. Tipo assim... Mas vocês foram espontaneamente ou estava combinado? O Cruzeiro ganhava, a gente ia pra lá. Igual hoje tem alguns bares que depois do jogo a galera vai ali em volta da Lagoa, ou na Fleming ali, né, na avenida ali. E tal. A gente ia pro Mineiríssimo. Porque o dono de lá também era cruzeirense. Então, nesse dia ganhou o título, a gente foi direto pra lá. Em 97, então, era o auge de Garota Nacional. Vocês estavam Garota explodindo. Nacional é de 96, mas ela... 97 a gente gravou partida de futebol no Mineirão e no Maracanã. Então, houve uma sincronicidade muito interessante do auge do Cruzeiro nessa década com o momento ápice do Skank, com o álbum nosso, que é o Samba Poconé. O Skank, ele... Você falava pouco aqui antes da gente começar a gravar, vocês gravaram pelo menos 3 músicas relacionadas a futebol. Todos vocês gostam muito de futebol. 3 músicas. No começo da banda, inclusive, vocês usavam camisa de time de futebol, né? A gente gravou no primeiro álbum Cadê o Pênalti, né? Que é do Jorge Benjor. Depois gravamos um Partida de Futebol, depois gravamos Alexia, né? Alexia foi no nosso último álbum de estúdio. Sim. Que é uma homenagem à jogadora. A gente até esteve com ela em Barcelona, pedindo autorização. Ela foi lá com a tia dela. Legal. E tal. A gente encontrou com ela num restaurante e tudo. E foi muito bacana. Esse amor nosso pelo futebol é uma coisa extremamente natural. O Lelo é super atleticano. O Samuel não precisa nem falar. Eu sempre gostei muito. Escrevi o livro do título, né, de 2013, junto com o Bruno, meu parceiraço nesse livro. E durante muitos anos escreveu uma coluna. Escrevi, exatamente. Na seção Arquibancada do Estado de Minas, né? Do Jornal Estado de Minas. E é interessante isso porque eu sempre gostei muito de futebol, mas eu sou daqueles meio nerd, né? Totalmente nerd. Porque eu falo que eu sou um economista que trabalhava com análise de sistema e que largou tudo para realizar o sonho de ser artista. Mas assim, tudo meu é métrico. E eu fico vendo os jogos, entendendo. Hoje eu entendo mais de tática, olhando como é que o futebol mudou. O futebol brasileiro ainda taticamente, ainda é devagar, né? Você nunca sentiu ou nunca teve nenhuma percepção negativa por essa, entre aspas, nessa polarização dentro do Skank? São 4 membros, 2 cruzeirenses, 2 atleticanos. Não tem problema. Em nenhum momento, em nenhum show. A gente vê, eu lembro, para citar 2 exemplos aqui, o DVD que vocês gravaram em Ouro Preto, que é sensacional. Você vê que tem uma bandeira do Atlético logo na frente, uma do Cruzeiro do outro lado, assim. Não dava briga, não tinha confusão por causa disso? Primeiro é 2-2, né? 2 cruzeirenses, 2 atleticanos. A única vez que deu um problema, eu nem lembro qual cidade, acho que foi no Rio Grande do Sul. Acontecia muito, por exemplo, domingo. A gente vai fazer show domingo, normalmente era final da tarde, em algum lugar. Final da tarde é a hora dos jogos. Sim. A gente estava acho que foi no Rio Grande do Sul.
tocando, quanto é o jogo? Tocando, quanto é o jogo? Aí falaram o placar errado. Alguém falou pra vocês. Pra irritar. Só que a gente tá tocando, cara, não tem como conferir. Aí a gente falou, galera, vamos parar com isso. Senão, primeiro, a gente não faz o show direito. Às vezes fica puto. Né? Mas nunca deu problema. Nunca. Ô, Henrique, você falou uma coisa interessante, que você hoje você é um economista, um nerd que deixou tecnologia um pouco de lado para se dedicar à sua arte. Viveu dela muito bem durante muito tempo, vive ainda, imagino, e que bom que você fez isso. Como um cara de tecnologia, o que você enxerga a aplicação de tecnologia hoje no futebol? A tecnologia nos trouxe o VAR. O VAR para você é um avanço ou tem sido um retrocesso? Aí eu vou te perguntar principalmente no quesito experiência do torcedor de futebol. Como experiência para o torcedor. Eu vejo a gente gostar de futebol, uma vez a gente fez uma viagem, eu, Samuel, Fernando, Samuel com o filho dele, eu com meu filho, a gente foi fazer uma viagem de gol técnico, jogador para de jogar, fala assim, eu estou fazendo uma viagem, eu vou fazer estágios em clubes, né, e tal. A gente foi no Barcelona. Conhecer outras realidades. A gente foi no Barcelona, o Deco, mais amigo do nosso empresário Fernando Furtado, a gente foi para Barcelona encontrar com o Deco. Aí a gente foi em treino do Barcelona. Aí meu filho, o filho de Samuel, entraram no vestiário do Barcelona na época de Ronaldinho, Messi. Aquela época, assim... Aquele time que ganhou tudo, né? Tudo, eles ganharam tudo, beleza. A gente não satisfeito, depois disso a gente foi para Milão. Muito amigo do Leonardo, o Leonardo era diretor do Milan. Nós fomos lá em Milanello conhecer o CT do Milan. E tava lá Cafu, Dida, Pato era novinho, tava lá. É outro timinho também. Ixi, o centro de treinamento do Milan tem aquecimento na grama, porque lá neva para os caras poderem treinar e não treinar em campo nevado. Tem aquecimento debaixo da grama. Então, assim, a gente gosta assim, de futebol. E uma das coisas que eu sempre notei assim, foi a diferença do profissionalismo, na verdade em várias áreas, até na área de entretenimento e música, é muito diferente. O amadorismo para certas coisas no futebol brasileiro, e o tanto que lá é mais organizado, eles não são perfeitos, mas são mais profissionais, mais estruturados. Esse amadorismo aqui custa muita coisa, né? Inclusive a gente não ter chegado no nível de futebol que eles chegaram, né? E aí tem umas coisas que eu falo que é o seguinte, existe uma mistura muito grande. Você está falando negócio do VAR, você pode parecer que eu estou rodeando para chegar na resposta, mas é o seguinte, o uso do VAR na Europa não demora 30 segundos. Então eu já fui em jogo em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Itália. Não demora 30 segundos. Aqui é uma novela. E a gente tem os jogadores, esse negócio, qual que foi o último agora que demorou uns 5 minutos, 7 minutos para resolver? Tivemos um jogo, o Cruzeiro e São Paulo. Não, teve um antes, né? O Cruzeiro e Vitória, o primeiro gol. Se foi de mão, se não foi de mão. 7 minutos. E o gol do se teve mão, se não teve mão. Contra o Corinthians, como é que chama lá, do holandês lá? Que foi de mão e o juiz que foi de mão. Bom, então eu acho que falta profissionalismo e respeito dos próprios jogadores na profissão deles. Mas os juízes estão se acovardando com o VAR? Os árbitros e os assistentes? Eu vou fazer uma comparação aqui que é muito interessante. As pessoas estão falando muito que a inteligência artificial ela vai deixar o ser humano mais preguiçoso. Porque a inteligência artificial está fazendo muita coisa. O árbitro, em vez de chegar a falar assim, eu banco, ele joga a bola pro VAR. O VAR é a tecnologia. Como é que você xinga o VAR? Como é que você liga para a casa do VAR? Como é que você distribui o telefone celular do VAR para ficar enchendo o saco do cara?
E isso tem sido em qualquer situação, né? Pênalti, escanteio, escanteio não, mas impedimento, pênalti, impedimento principalmente. O juiz não marca mais de primeira, é muito difícil. Acho que teve um impedimento do gol, acho que foi do Santos contra o Cruzeiro, no último minuto, foi isso mesmo? Que tem um pedacinho do joelho. Eu falei, gente, esse impedimento foi uma molécula. Aí você fala assim, isso estraga o cruzeirense. Por favor, não fiquem bravos comigo. Mas isso estraga o futebol. Mas foi exatamente essa a minha pergunta, no sentido da experiência do torcedor. Você fica ali, você comemora um pouco, você fica ali esperando, ou você chateia, fica ali esperando os minutos, tudo pode mudar, porque... Eu acho que tinha que ser igual acontece na NBA, acontece no vôlei e acontece no tênis. O tênis, hoje em dia, acabou, os grandes torneios, acabou aquela história do cara, do juiz de linha. Agora é máquina, mas uma máquina para controlar aquilo custa $100 mil. Não é todo torneio que tem esse dinheiro para colocar. Então, assim, quantas opções de perguntar para o VAR você tem? Você tem 3. 3 no primeiro tempo e 3 no segundo tempo. E a partir quem manda daí, é o juiz. É isso aí. E a partir daí ele que assuma a responsabilidade. Eu acho que tinha que ser uma coisa. Pelo que ele ganha para fazer. Eu acho que tinha que ser assim. É você usar a tecnologia a favor do evento. E não contra o entretenimento. Exatamente. Henrique Portugal falando conosco aqui no nosso podcast Cadeira Cativa. Henrique, eu introduzi aqui o assunto, você passou um período trabalhando, dando uma consultoria de tecnologia ao Cruzeiro. Você é um cara da tecnologia hoje, é um cara que investe em tecnologia, que conhece, que estuda tecnologia. E a minha pergunta sobre a tecnologia associada ao uso do VAR, por exemplo, foi até proposital para a gente chegar nesse assunto mesmo, que eu queria entender como os times têm usado hoje a tecnologia a favor dos atletas, para melhorar o desempenho, para reduzir riscos, e se o Cruzeiro, na sua compreensão desse tempo que você passou trabalhando lá, está no caminho certo de fazer nesse tipo de investimento em prol do atleta, né, em prol do futebol. Bom, eu vou falar uma coisa, eu vou lembrar lá atrás. O Cruzeiro foi, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros times a ter um fisiologista, que era o Emerson. Grande abraço para ele, hoje está morando nos Estados Unidos, meu amigo, e eu conversava muito com ele sobre isso. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui, quando eu fui, até falei que eu fui em Milão, o Milan já usava o Pilates como um reforço para desenvolver a estabilidade dos jogadores, né? Até como recuperação, né? Exatamente. A gente está vendo muito, o Neymar passou por um negócio agora, que ele não foi num dos jogos que ele não foi, porque carga. Ele não pode, ou por uma questão de carga, são esses nomes que, né? Porque a fisiologia, ela vai indicando, né? Esse cara vai ter uma distensão. Né? A gente hoje trabalha uma previsibilidade, inclusive. Isso, né? Então, assim, um dos caras que eu conheci nessa época do Cruzeiro, até na época do Serginho, né? Do Sérgio Rodrigues, que era, na verdade, na época do Ronaldo, eu conheci esse cara, que era o Gabriel, e ele me indicou um livro que chama Soccernomics. Esse Gabriel, ele era o CEO do Cruzeiro, ou era o CFO, controlava o dinheiro e tal. E esse livro é muito interessante, que ele vai falando todas as estatísticas do futebol. Para você entender... por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não lembro o termo em inglês do livro, mas... qual que é a melhor forma de você bater um escanteio? Qual que é a forma mais eficiente? A forma mais eficiente em termos de conversão, relação de escanteios que viraram gol, é você bater a bola dentro da pequena área. Mas são gols horrorosos. Porque a bola bate em alguém e entra. Gol feio, vale. É gol de argentino. Gol bonito. É o Dadá. Gol de canela, aquela história toda. Mas o jogador responde a isso? O jogador isso que eu ia falar. Isso? Não, aí, beleza. É o livro, é a estatística. E tinham outras métricas muito interessantes. E eu fico vendo assim o tempo inteiro, porque o futebol demorou muito para usar estatística. Demorou muito para usar estatística. E a estatística, para mim, ela é você
é você fazer uma checagem dupla. Você que é profissional, você que tem experiência, você sabe o que está acontecendo. Para você convencer um diretor, para você convencer o presidente, ok, você é o especialista, mas é legal você ter uma ferramenta que valide aquilo que você está falando, baseado na sua experiência. Até para você, às vezes, por um motivo qualquer que às vezes acontece, você fala assim, pô, a estatística está dizendo exatamente o contrário do que eu estou pensando. Então deixa eu verificar novamente o que está valendo. Se a estatística está gerando uma distorção de dados ou se eu realmente não estou enxergando alguma informação que está acontecendo e que a estatística está informando. Então, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem o PVC, né? Que é especialista nisso há muito tempo. O PVC é viciado em estatística. Mas é... Algumas até bem inúteis, inclusive, de vez em quando. Mas é muito interessante você perceber isso, né? Claro. Fala assim, pô, a disputa de pênalti o gol do batida de pênalti do Gabigol. Sim, que ele errou. Porque o Hugo, né? É, o o Hugo goleiro tinha do sido da Corinthians. base do Flamengo junto com ele. Ele sabia o que ele ia fazer. Sabia o que ele ia fazer. Isso é estatística. Isso é você saber. Você vê todas essas disputas de pênalti hoje em dia, o cara vem com scout, que eles falam, né? Tudo certinho. Fala assim, olha, esse cara bate aqui, esse cara bate aqui, esse cara bate aqui. Você aumenta o índice de acerto. Então, eu adoro isso. Adoro. Sou um cara métrico. E a música, por mais que possa não parecer, ela é uma coisa muito métrica. A música é matemática, né? Matemática, exatamente. São as variações e a forma como você utiliza as regras da música é que se tornam as coisas únicas. Pensando na dificuldade para você colocar isso na cabeça do jogador, né? Não que o mas jogador não tenha capacidade, não é isso que eu tô dizendo. Pelo amor de Deus. É que às vezes o cara, eu sou craque, eu sei o que eu tô fazendo. Eu não vou fazer isso que ele tá mandando. Aí eu vou usar um termo que a turma gosta, que são os caras fora de série, né? Os caras fora de série, mas, por exemplo, vamos falar de eficiência, uma coisa que o Ronaldo Fenômeno falou o tempo inteiro do Neymar. Neymar brinca, dribla, perto da área. Não faz isso no meio de campo. O Messi é um cara super eficiente. O Messi não dribla para gerar meme. Ele nunca pensou nisso. O Cristiano Ronaldo, um cara super eficiente. É uma eficiência treinada, o Cristiano Ronaldo. Então, você entender isso e buscar, né? Aquela coisa do treinar, sua perna esquerda é fraca. Então, hoje você vai chutar 200 vezes. A sua estatística está dizendo que a sua perna esquerda é muito pior que a direita. Então, melhore. Cafu é um cara desse. Vi um vídeo dele hoje. O Tele falava isso para ele. Então, assim, eu acho isso muito legal. Desde que o dado, a informação estatística, ela seja uma ferramenta de auxílio a um especialista. O que está faltando para o Cruzeiro hoje, Henrique? Talvez matemática? Para o Cruzeiro entender que... Porque é um time, é o mesmo time que ano passado terminou em terceiro no lugar no Campeonato Brasileiro. E esse time esse ano está em dificuldade. Ganhou o Campeonato Mineiro com méritos, meio aos trancos e barrancos, mas ganhou. E agora em dificuldades severas nessa primeira porção de ano aí. Eu vou falar coisas como torcedor, né? Apesar de que depois que você escreve, que eu escrevi durante 6 anos e tal, você afasta um pouco o coração. Inclusive eu parei de escrever por causa disso, para voltar a ser cruzeirense. Eu acho que uma coisa que é muito... um grande time, o Galvão Bueno fala muito isso, né? Um grande time não necessariamente é formado pelos melhores jogadores. 2003 nos mostrou isso, né? A gente tinha um grande jogador excepcional e outros que não eram tão excepcionais. Bela lembrança de 2003. Foi um ano que eu fui muito no estádio. E toda bola que saía do goleiro ia pro o chileno lá, Aristizábal não, antes dele, o Maldonado. Maldonado, o meio. Ele é que saía com a bola. Todas as bolas saíam com o Maldonado. Beleza, o Cruzeiro fazia 2-0, o Alex dava o show dele, o Alex vinha pra lateral do campo. Ele ficava ali. Assim, tá ganhando? Você não precisa jogar mais. Eu preciso do seu campeonato inteiro. Fica quieto, já tá ganhando. Se precisar de novo, aí você
Então, assim, a gestão de grupo, eu acho que o Cruzeiro ano passado soube fazer muito bem a gestão de grupo. Eu, conversando com amigos, a galera começou a falar do Gerson. Que foi a única peça que entrou nesse time, né? E eu falo que tem um cara que para mim é extremamente importante ali por vários motivos. Primeiro que ele tem uma qualidade de passe absurda, que é o Lucas Silva. Uhum. E é um cara que joga de cabeça em pé e ele organiza aquilo ali. É um líder. E tem atuado Você como falou um isso. líder, né? Você falou isso. O Gerson entrou, ele sai muito. Ou às vezes ele não começa jogando. Num grupo, numa banda, em qualquer grupo, você tem que ter o cara que faz o papel. Eu falo que é o patinho feio. Uhum. Quem que é aquele cara? É um cara que nunca, por exemplo, no Real Madrid, Toni Kroos. Ele nunca aparece mais que o... Agora tira ele. Aquele cara do passe, né? Eu tava sentindo Da que esse assistência. cara tava virando o Christian no Cruzeiro, talvez. Quem Que que tá era falando? esse cara, Ah, o patinho sim, feio, sim. que não aparece muito, que Mas não tira é ele. ídolo, É. mas que toda vez que ele saiu, o Cruzeiro sentia. É o Maldonado 2003 ali. Tira o Maldonado, toda bola sai por ele. A qualidade do passe da primeira bola, né? Primeira bola. O Cruzeiro nunca passa da segunda bola. Aquele negócio. O cara vem, dá o passe, a segunda bola chega lá. Não chega. Acho que o Matheus tá muito sozinho. Mas você E tá não senti otimista? isso. Você tá sentindo que 2026 pode melhorar ainda? Eu não sou um cara que sou tão estrategista em entender todos os jogadores, características. Eu vejo que houve uma quebra de sintonia, às vezes por uma pequena mudança de uma peça, sabe? Não sei como será o resto do ano, porque a gente está na 10ª rodada com uma vitória. Esse programa está sendo gravado no começo de abril, só para o Isso, pessoal que vai nos assistir entender. Eu espero que a gente consiga mudar bastante esse cenário, mas sinto o time cansando mais uma vez. Aos 30 minutos do segundo tempo ali, o time morre. Entendeu? Aí é uma questão... Ele tem tomado mais gols, tem tomado viradas. O Cruzeiro voltou até aquele problema que passou dos 30 minutos do segundo tempo, você fala assim, bicho, por favor, acaba logo. Vamos voltar a falar de... Porque senão a gente vai ficar irritado aqui, já que nós estamos fazendo um programa sobre torcedor. Música de arquibancada. Quando você frequenta, ou frequentava a arquibancada mais, né, e acompanhava Frequenta mais... ainda. Eu vou... Você gosta de música? Tem alguma música de arquibancada que você tem uma lembrança mais legal, assim, que tenha te marcado mais? Na década de 70 a gente ia no Mineirão para ouvir, passou um avião e ele estava escrito que o Cruzeiro é campeão. Tinha isso, né? Essa é boa, hein? Isso foi mudando, foi mudando um pouquinho com o tempo, né? Aí tem umas músicas que fazem negócio de matar, de morrer, que eu particularmente não acho legal. Mas tem muita música boa, né? Uma cerveja, por favor, é fantástica. Tem muita música. A gente participou, o Skank participou da trilha da Copa de 98, né? E eu lembro, não lembro qual país que a gente estava na Europa fazendo turnê, alguma coisa. E a trilha da Copa de 98 era da Sony, mesmo gravador da gente. Então. Aí veio um cara, que era um cara da FIFA, responsável pela trilha sonora. E nem lembro. 98 foi França, Eu lembro que o cara estava falando com a gente em inglês e tal, falando sobre a gente fazer uma música para a Copa. Beleza. A gente falou assim, a gente tem uma música partindo do futebol, a gente acabou de lançar, tem 2 anos. E acabou sendo essa música, a gente fez uma versão em inglês e tal. Genial a versão e tal. E o cara falando sobre os cantos de torcida de países diferentes. Eu tô falando isso porque é interessante. Por exemplo, os argentinos cantam muito. E muito frequentemente, né? Cantam o jogo inteiro. É bizarro. Já fui jogo na Boboneira, já fui jogo do Cruzeiro, no Monumental de Unhas. É um uníssono, né? É o tempo inteiro. E são músicas. São mais melodiosas. Porque os argentinos não são como a gente, que nós somos um país que o ritmo é muito importante. Os argentinos, a melodia é mais importante. Então as músicas são mais melodiosas. Quando você vai na Europa, a Itália não canta muito, Portugal não canta muito, os ingleses cantam. O chileno não canta muito. É mais parecido com o argentino, né? Mais melodioso, né?
Mas Os os ingleses, ingleses, totalmente, total. totalmente. Aquela coisa do City lá com o Oasis, né? Aquilo é um negócio... Até acho que o Liverpool Liverpool, tem Dua Lipa, tem outras músicas. Não, tem Beatles, né? Beatles Acho que também, Liverpool claro, é Beatles. é. Então, assim, eu acho muito interessante, e eu, até durante muito tempo, eu tentei falar pro Cruzeiro, falar assim, olha, isso é legal. A torcida canta e usa o nome do Cruzeiro. É. Sabe, vamos organizar isso. Pô, intervalo, tinha que tocar só músicas temáticas do Cruzeiro. Para você ter uma imersão emocional, igual quando você vai num parque da Disney. Às vezes até antes, né? Antes do É a preparação, jogo, é um a aquecimento. preparação. Por exemplo, você vai num jogo de basquete da NBA. Já fui em alguns. Tem um cara tocando órgão lá. Pá, 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 pá. Defense. Entendeu? Então, você vai criando rituais. As músicas de torcida são os rituais que cada torcida tem. As torcidas são afinadas, assim? Você consegue perceber isso? Se são? Uma vez, eu já até subi no caixote lá do Fubá? do Fubá uma vez. Tem isso filmado. Vou. Bicho, você quer, assim, falar que você é um cruzeirense oficial? É você subir no caixote do Fubá. O cara é um maestro, né? É você, entre aspas, você ter lugar de fala, que é um termo muito utilizado hoje em dia, né? Você ter um lugar de fala na torcida do Cruzeiro é você subir no caixote do Fubá. Então, eu acho legal. E os caras compõem músicas toda semana. Algumas funcionam, outras nem tanto. Agora, muitas são baseadas em sucessos de alguns artistas, né? E às vezes é difícil você profissionalizar isso, porque eles são baseados em músicas já existentes. E é difícil até conseguir autorização, né? Acho que teve uma torcedora do Cruzeiro que fez uma versão muito legal da Anunciação de Alceu Valença. Eu Aí vou cantar começa, Minha cara, Paixão que vem de berço, né? aí Que é uma começa versão a guerra, linda também, mas essa não se canta muito, apesar de todo mundo conhecer e gostar muito. Não, por exemplo, a Máfia Azul fez uma versão cantava no estádio, versão de Garota Nacional, né? Verdade, a Máfia é o terror, terror de BH. Verdade. Mas são afinados ou não? Tem uma coisa que é o seguinte, dificilmente um lado do estádio canta a mesma música do outro lado do verdade. estádio, porque tem um atraso. É verdade. Tem um delay. Ainda mais que agora na hora do hino nacional, quando a Máfia fica no andar de cima. E como é que chama? TFC fica do outro lado embaixo. Exatamente. Mas a acústica do Mineirão é boa, Henrique? Cara, estádio nenhum é bom. Porque o estádio foi feito para fazer barulho. Mas não foi feito para... foi feito para ressoar. Ressoar. É igual o ginásio de esportes. Ginásio de esportes é o pior lugar para você fazer show. Fica... Mas o som oficial... Obviamente tem alguns lugares no mundo que são acusticamente perfeitos. Tem um ginásio no Brasil que é ótimo de você tocar, que é o Álvares Cabral em Vitória, no Espírito Santo. Lá é o único que tem revestimento acústico. Os ginásios, o Mineirinho é horrível, né? Mineirinho, Ibirapuera, vários, Gigantinho, Porto Alegre. Agora, você conheceu vários estados no mundo todo. Você contou aí de vários lugares que você já foi em jogos. O Mineirão novo, ele tá ranqueado ali pelo menos entre os 20 melhores que você já viu? Tudo, olha, entrada, o pessoal mobilidade muito... lá dentro. Eu tô falando de acústica, eu tô falando de tudo. Como estádio de futebol. Eles esqueceram de fazer como é que chama? A parte de mobilidade, né? Mobilidade que eu tô falando não é para cadeirante, não. É para você chegar no Mineirão, né? É pra você chegar lá. Você não chega lá, cara. Chegar lá na Pampulha. O Maracanã tem metrô na porta. O do Corinthians tem metrô na porta. Vários grandes estádios do mundo tem transporte chegando lá, né? Por exemplo, um que eu fui recentemente, que é o Santiago Bernabéu, já depois da reforma, é um negócio inacreditável. La Boca também não é fácil chegar. No Bomboneira, né? Não, você tem que passar. Na verdade, você tem dois caminhos, né? Ou você vai pelo caminito ali, né? Ou você dá a volta e passa pela avenida lá por trás. Eu lembro que eu fui no jogo
Mas lá nem é o principal No- estádio de Buenos Aires, né? na Não, porque verdade. o Monumental de Núñez é igual o Mineirão, assim, é num bairro... Porque o Mineirão é um bairro de casas clássicas, Sim. assim como é o Morumbi em São Paulo, né? Que é um bairro de casas boas e tal. Mas a Boca, eu lembro que eu fui lá, o cara falou assim, o policial, você é de qual... como que é? Qual equipe Hincha, é? qual hincha? Hincha de quê? De Boca ou de la equipe visitante? Eu falei, eu não vou para a torcida do Boca, eu vou para a torcida visitante. Aí o cara falou, então você não pode passar aqui não, passa por lá. Mas no Mineirão acontece isso também, né? Mas acho que Ali hoje perto até do menos, Mineirinho né? ali, onde é que a loucura ali aquecia e tal, o Cruzeirense não pode passar ali. Você é a favor de torcida dividida, dessa volta da torcida dividida? Agora parece que foi mais tranquilo esse jogo, né? Apesar da briga dentro de campo, esse último clássico Aí agora, eu falei assim, pô, custou... fora de campo parece que foi legal. Eu não ouvi falar de nenhuma briga. Esse jogo eu não estava em Belo Horizonte. Mas você gosta dessa ideia da torcida Eu sempre dividida? achei um negócio assim, emocionante. Emocionante assim, único. Você vê metade do estádio comemorando um gol e a outra metade completamente calada. Né? Isso só acontece quando tem rivalidade entre os times. Por exemplo, Copa do Mundo não acontece isso. Não tem. Entendeu? Eu já fui em jogo Tudo da Champions misturado. League. É até muito legal que tá todo mundo misturado ali, mas é diferente. Vou falar um negócio de torcida muito legal. Há 2 anos atrás eu fui na final da Champions em Londres, que foi o Real Madrid contra o Borussia Dortmund. A coisa mais legal que eu já vi de torcida no mundo, que eles chamam, acho que é Yellow Wall. Que é a torcida do Borussia chegando. Bicho, é um negócio inacreditável. E eles no estádio, eles estavam atrás de um gol, assim. Eu estava do outro lado do estádio. Os caras cantam o jogo que legal. inteiro. Obviamente, eles perderam e de madrugada eu peguei um voo no aeroporto de Heathrow, né? Era engraçado, porque tava todo mundo desmaiado, a alemãozada toda desmaiada no chão do aeroporto, assim, né? Porque os caras fizeram bate-volta, cara, da Alemanha. Os caras são muito apaixonados. E apesar de ser perto, não é tão perto assim, né? É um perto que não é tão perto assim. É. Mas eles, e é engraçado, você falou do Borussia. O Borussia tem uma característica interessante, apesar da raiva que eu tenho desse time especificamente, por motivos óbvios. Mas Mas o Cruzeiro errou ali, né? Errou Contratar demais, aqueles né? jogadores de última hora. Eu tava vendo, não tem muito tempo os melhores momentos daquele jogo. O Cruzeiro pressionou muito, principalmente até tomar o primeiro gol. O Cruzeiro teve algumas boas chances de fazer aquele jogo, de marcar aquele jogo. Eu tava no Rio, nem tava em BH. Eu não lembrava, eu fui ver de novo recentemente os melhores momentos da partida, fiquei impressionado. Mas o Borussia é um time impressionante, porque a torcida sempre lota o estádio, né? É o time Eu acho que que mais mais que o leva Bahia. a torcida ao estádio hoje, é lotação permanente o tempo todo, é um estádio... torcida muito A apaixonada. maioria é sócio-torcedor, o cara vai. E essa história do sócio-torcedor, Henrique, você que é um torcedor de arquibancada, que comprava ingresso para ir, a gente estava falando disso agora há pouco, é uma boa ideia você quase que limitar a presença no estádio a um sócio-torcedor ou ao torcedor cadastrado? Olha, tem uma coisa, uma vez eu conversei isso com o Alvimar. Ele falando assim, o estádio ele tem que ser um ingresso mais caro e o torcedor, que não tem tanto recurso, vê na televisão, no pay-per-view. Mas esse é um conceito que é um conceito para o futebol europeu, excluindo Espanha e excluindo Alemanha. Por quê? Porque são os países que têm os maiores estádios. A Alemanha, os estádios são muito grandes. E o Camp Nou é grande. Mais de 80 mil. O Bernabéu é grande. O estádio do Atlético de Madrid é grande. Então, assim, e os estádios ingleses, eles são pequenos. É 40 mil. Interessante. Então, assim, e outra, o nível de renda é diferente. Então isso é uma coisa. Mas você acha que um elitiza? grande rival. Você acha que elitiza o futebol? Não, isso que eu ia falar. É uma coisa muito interessante você ver isso. O nosso grande rival, que construiu o seu estádio lá, é muito interessante, cara. Você vê isso na televisão. Na hora que foca a torcida, é só camisa nova. Mas isso é uma reclamação deles, inclusive. É só Eu camisa já vi nova. atleticanos reclamando disso no estádio. O Cruzeiro torcida não. que- O Cruzeiro, o estádio é maior. Você olha, você vê variação.
Você vê a camisa até aquela, hoje eu acho que eu não vejo mais, aquela da finta, que ficava roxa, aquela camisa do Cruzeiro que ficava roxa. Tinha uma que tinha o escudo no meio que também ficava roxa, feia pra caramba. Então isso é uma elitização da torcida e com o passar do tempo você começa a ter um distanciamento da torcida. Se você não pode ter acesso ao seu time, por que eu vou torcer para esse time? Eu vou torcer para um time inglês, eu vou torcer para um Flamengo que ganha tudo, eu vou torcer para um Palmeiras. Por exemplo, você vê a criançada hoje, eles usam camisa de qualquer time que esteja em relevância. Agora, estão voltando, parece que estamos caminhando para voltar a geral no Mineirão. Né? Tirar as cadeiras, voltar a geral ali naquela parte de baixo. E isso talvez pode ser uma saída para resolver esse problema, esse impasse. Você vai ter que fazer planos mais baratos, você vai ter que dar acesso. Acho que o Grêmio fez isso. Uma turma mais. Eu vi em algum outro estágio também que eles estão querendo fazer isso. É um caminho? Eu acho. E a segurança? Não vamos misturar as coisas. As pessoas elas têm que ter o direito de entrar no estádio. E se o ingresso for mais barato para aquele setor, que eles possam ter acesso naquele setor. O clube tem que ganhar dinheiro? Ele tem que ganhar dinheiro também. Mas a gente também tem que começar a valorizar aquilo que o dinheiro não compra, que é a paixão. Muito bom. Mas Entendeu? com identificação ou sem identificação facial? Identificação facial. Porque aí uma coisa não exclui A a outra. identificação, a segurança é diferente. Classe social, a gente não pode pensar dessa forma. E você... Uma vez o Samuel falou um negócio que eu lembro que era muito interessante. Ele falava assim, aqueles jogos que a gente via no Canal 100, que eram da década de 70, e eles mostravam muito a arquibancada, era completamente diferente o público que ia no estádio. O estádio, isso é clássico. Isso é óbvio. Que era o único lugar que o brasileiro tinha na década de 70 de ter liberdade de manifestação. Então você simplesmente tirar isso tudo da população para transformar só em entretenimento é pensar pequeno, é você entender pouco o que é o espetáculo. E se virar só negócio, tênis é legal também. Vôlei é legal. Belo Horizonte é a capital do vôlei. O time de basquete do Minas está ótimo. Aí você começa a dar mais oportunidade para os outros esportes. Muito bem. A gente está caminhando para o final desse nosso episódio do Cadeira Cativa, Henrique, e já te agradecendo, eu queria te propor da gente fazer aquele tradicional ping-pongzinho. Por quê? Mas por quê? Porque eu acho que tem coisas que a gente falou aqui hoje, eu já tinha até preparado, mas coincidentemente a gente falou sobre isso aqui hoje, e que eu acho que é legal de pontuar. Por exemplo, eu vou começar, você responde com uma palavra, se possível. Mineirão novo ou Mineirão velho? Velho. Mineirão velho. O tropeirão ou espaguete do bolão? Hoje tem os dois, né, no Mineirão, né? Tem o espaguete do lado de fora. Mas o tropeirão tradicional ou espaguete? Na minha vida eu comi mais espaguete. O copo Stanley ou copo Lagoinha, pra quem torce pra futebol? Sério. Lagoinha total. Uniforme branco ou azul do Cruzeiro? 5 estrelas, sem escudo. Sem escudo. Azul. Então, e o sem escudo com as estrelas soltas? Com a estrela o azul, solta. tradicional. Isso é único no mundo. Clássico. Isso é único no mundo. Muito bom. Copa do Brasil ou Brasileirão? Rei de Copas. Muito bom. La Bestia Negra ou Cabuloso? Apelido? Cabuloso. Cabuloso, todo mundo sabe, no Brasil inteiro. E agora eu vou fazer um polêmico. Dida ou Fábio? Dida nos deu títulos. Muito bom. Henrique Portugal, nosso convidado do Cadeira Cativa nesse primeiro episódio do Cadeira Cativa Cabuloso. Porque tem outro Cadeira Cativa também que vocês também vão assistir. E nesse episódio, inclusive, teve o Lelo, do Skank também, que estava aqui conosco. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco, de participar de mais esse projeto aqui do Grupo Bel. Você sabe que você é sempre bem-vindo. Eu vou formalizar o convite para você estar conosco comentando na Copa do Mundo, tá bom? Será um prazer.
Vai ser um prazer para nós também. Muito obrigado pelo carinho de quem está conosco, assistindo e acompanhando Cadeira Cativa. A gente volta no próximo episódio. Você ouviu Cadeira Cativa, na 98. 98.